Povo, bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo, vão chegando para a nossa live. Bem-vindo, Arnaldo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Mundo Fit Pimenta Bueno. Tá acordando cedo, hein, Mari? Bom dia, bom dia, bom dia. Janaúba, bem-vindo, Gilberto. Bem-vindo à nossa live. Hoje vai ser uma live muito abençoada, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Suzana Rosendo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Estamos chegando para a nossa live hoje super mega power abençoada. Já estou com papel e caneta aqui na mão. Bom dia, Alice. Bem-vindo, galerinha. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Célia Souto. Senti sua falta no STS, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Laurina. Bom dia, meu povo. Vamos chegando para a nossa live. Live abençoada hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Fatinha. Bem-vinda, Dália, diretamente de Cárcere, no Mato Grosso. Laís Borges, bem-vinda à nossa live, Laís. Estou lhe esperando dia 1º de junho em Salvador, hein? Se quiser, pode vir uma semana antes. Vamos ter Ivana Pacifici. 7 horas em ponto, a gente atrasou um dia só. A gente, em 4 anos, quase 5 anos, a gente começou as lives em 2020, hein? Vamos fazer, aí foi 21, 22, 23, 24, 25. Dia 30 de agosto, a gente vai fazer 5 anos que estamos fazendo live. Vou fazer uma enquete. Quem é que você gostaria que fosse o convidado da live no dia 31 de agosto de 2025, onde a gente completa 5 anos de live. E é live pra caramba, não é verdade? Mas vamos lá, vamos começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Adriano. A gente começa as nossas lives sempre com louvor, né? E esse louvor de hoje, Gilberto, se você puder, aperta o sinalzinho de mais aí para mim, tá? Tem um sinalzinho de mais aí embaixo. Quando você quiser, aperta para mim, só para eu te adicionar você para a live. A gente começa com louvor, e esse louvor fala sobre a bondade de Deus, né? Deixa eu dizer para você, a gente precisa aprender sobre não viver às vezes moldado no padrão aqui do outro, né? Qual é o padrão que é certo? O padrão certo é da Suzana Rosendo, o padrão certo é da Bill, o padrão certo é do Magno Vieira, o padrão certo é do Hype Drink CR7 São Luís. Não, o padrão certo na verdade é o padrão de Deus, né? E tem um versículo bíblico que fala isso pra gente, tá? E eu quero falar sobre ele hoje bem rapidinho. Tá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, tá? Deixa eu adicionar Gilberto aqui enquanto a gente vai conversando aqui. O que diz esse capítulo? Ele diz o seguinte, 1 Pedro 1, 14 e 15. A maneira dos filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as ações, né? Tem versão bíblica que fala que você precisa ser santo em tudo aquilo que você faz, né? E aqui em 5 minutinhos eu quero trazer para você uma mensagem dizendo o seguinte: sabe o que esse texto bíblico aqui diz para mim e para você? Está dizendo o seguinte, que no dia a dia, né, você, aí você fala assim, não, eu sou diferente. Não, a gente é igual a todo mundo. A gente geralmente é influenciado pelo meio que a gente convive, né?
O Jim Rohn dizia que a gente é a média das 5 pessoas pelas quais a gente convive, a gente ouve, a gente está mais tempo, a gente assiste, a gente lê sobre elas. O meio que a gente convive, ele pode fazer duas coisas, anota isso aí. O meio que a gente convive, ou ele nos contagia ou nos contamina. Um dos dois. O meio que a gente convive, ou nos contagia ou nos contamina, né? E às vezes a gente fica vendo a vida dos outros pelo Instagram, e a vida dos outros pelo Instagram é a maioria, né? Ninguém tá no Instagram falando que tá cheio de dívida, só fala que tá cheio de prosperidade, tá indo para restaurante, tá indo na praia, tá tirando foto bonita, né? E Pedro, ele nos adverte nessa carta aqui o perigo que tem, às vezes a gente conformar com os valores que as pessoas colocam aí fora. Às vezes as pessoas até se valorizam, sabia? Tem pessoa que fala que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue, e você acredita nesse valor que a pessoa está te dando. E no dia que você entende que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, e nós somos pequenos deusinhos aqui na Terra. Gente, eu não vou cansar de falar isso aqui na live. É que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos pequenos deusinhos aqui na Terra, e como pequenos deusinhos aqui na Terra, a gente tem um poder enorme, a gente não usa nada desse poder, a gente não usa nada, a gente se conforma com muito pouco, né? Você sabia que a pessoa que, vamos imaginar, a pessoa que tem aqui 5 anos de Herbalife, ele poderia ter feito um supervisor por mês, por ano, e teria 60 supervisores de primeira linha, porque um supervisor por mês, cada ano 12 meses, 5 vezes 12, 60, já podia ter 60 supervisores. No Brasil não tem ninguém, nenhuma pessoa que tem 60 supervisores de primeira linha. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. A gente não tem nada, a gente não faz nada, mas a gente pode mudar isso. Depende da crença. Primeiro, se você tem que acreditar que você é imagem e semelhança de Deus e tem um poder enorme. A maioria acha que não é pra gente, é só pro outro, só o outro que vai dar certo, só o outro que brilha, só o outro que tem resultado. A mensagem central que a gente precisa entender é da nossa identidade, essa identidade de filho, essa identidade que Deus é pai, essa identidade que Deus olha para o nosso coração e não para nossas aparências. Às vezes a gente fica fazendo coisas que a gente não é para mostrar para pessoas que nem gostam da gente. Né? Pensa bem, você faz coisas que você não é. Mulher faz muito disso, mais do que homem. Então, homem é mais largado. Mas a mulher faz muito disso. Aparece e faz coisas que não deve para apresentar para outra pessoa que nem gosta dela, só para tipo assim, ó, tô ali, tô arrasando, né? Tô aqui sendo melhor. E o meu convite para você hoje é que a gente comece a seguir um padrão celestial. O que é padrão celestial? É o que tá aqui, galera, ó. Tenta praticar isso aqui. Eu e você, a gente nunca vai ser perfeito. Mas a gente pode melhorar cada dia. Podemos ser um pai melhor. Pode até Gilberto pode aprender a jogar beach tênis melhor. A gente pode se tornar um pai melhor, um filho melhor. A gente pode se tornar um distribuidor melhor, um colega de trabalho melhor. E Deus, Ele quer saber das nossas atitudes, né? E às vezes você vai ter uma atitude que outras pessoas vão até criticar você. Mas não importa com a crítica dos outros, importa é o relacionamento que você tem com Deus. Você não tem ideia como que isso vai trazer resultado para você. Então eu quero finalizar aqui fazendo um convite para você para dar uma renovada na sua mente, né? Começa a rejeitar padrões aí que às vezes não estão de acordo com os padrões de Deus, mas começa a perdoar mais, começa a pedir desculpa, começa a fazer uma diferença na vida dos outros, não pensar só em ganhar, mas entender que jogo bom é aquele onde todos os dois ganham, né? Você ganha, o seu cliente ganha, você ganha, a sua esposa ganha. A gente não está aqui para disputar com ninguém, galera. Eu vou trazer uma frase do dia hoje falando exatamente sobre isso, sobre você não estar disputando com ninguém. E eu quero finalizar esse momento do nosso devocional aqui, pegando uma frase do pastor Júnior Rochirola, onde ele diz o seguinte: ou você se limita pela visão que você tem, pelo que você consegue alcançar, porque geralmente a gente vive pela nossa vista, né? A gente baseia o mundo pela situação que a gente está vivendo agora. Ou você para de fazer isso, você vai se limitar pelo que você consegue ver, ou você vai romper mundo, vai conseguir vitórias extraordinárias, vai conseguir uma vida abundante se você ter a visão de Deus. É isso meu convite para você. Para de se limitar na sua visão e começa a ter a visão que Deus tem para você, que é muita visão de prosperidade e a bênção sem fins. Hoje é a nossa live de número 1317. Assiste, quem está assistindo a live pelo YouTube, às vezes você já está assistindo agora
que a live foi gravada. E, galera, falar em live gravada, pelo amor de Deus, aquela live de ontem. Gente, ontem à noite eu olhei, já tinha mais de 150 visualizações no YouTube da live de ontem da Vanessa. Que show de live! Vários presidentes da Herbalife me ligaram e falaram assim: Wellington, passa o contato da menina que eu quero chamar ela para dar um treinamento. Então, deixa eu dizer para você, a live de ontem foi a live absurda. Então, deixa eu dizer para você, mas nada comparada com a de hoje, que hoje é a nossa live de 1317, hoje a cobra aqui vai fumar. Eu já estou com papel e caneta aqui na mão. E eu quero deixar a frase do dia para você. A frase do dia diz o seguinte: busque referências, não comparações. Anota isso aí. No dia a dia, quando você pegou a história da Vanessa ontem, os ensinamentos dela, tenta ali se inspirar com a Vanessa, né? Use ela como uma referência, mas não como comparação. Não queira ser melhor do que ela, não queira ser melhor do que o Gilberto, não queira ser melhor do que eu. O que a gente precisa ser melhor do que a gente é no cada dia. Se a gente se melhorar cada dia, nós já vamos ser uma pessoa extraordinária. Hoje nós temos aqui ele, que é membro da equipe de milionário da Herbalife, um dos próximos presidentes. É a 4ª vez aqui na nossa live. A Silvia também, acho que já teve umas 3 ou 4 vezes. Hoje nós vamos focar muito em recrutamento. Eles foram reconhecidos agora como Top Brasil, né? E deixa eu dizer para você, tá na hora da gente aprender a recrutar. Falar nisso, eu estou até mudando aqui a minha programação. Quinta-feira eu vou fazer uma live aqui. Vou tirar quem estava de convidado na quinta. Quinta-feira eu vou fazer uma live de recrutamento aqui. Então se prepare. Hoje, membro da equipe de milionários, a caminho de presidente, Gilberto Ribeiro. Gilberto, muito obrigado. Deve ter aberto até a mão do seu beach tênis hoje de manhã para estar aqui com a gente. Mas vamos lá, comece a falando para a gente maiores satisfações da vida de Gilberto quando a Herbalife vai aparecer na sua vida. Bom dia, galera! Bom dia! Muito obrigado aí já por tanto ensinamento. Galera, 5 minutos, né, de live, né? Já anotei um monte de coisa, né? Realmente é muito bacana a gente ter essa possibilidade, né, de participar aqui com o Wellington no café da manhã com o presidente. A gente aprende um monte, né? E uma das coisas que a gente precisa logo entender de início, né? Se a gente sabe alguma coisa que está dando certo, já compartilha, porque a gente aprende ensinando, né? Passando conhecimento. Muito obrigado aí, Wellington. Realmente incrível, né? Quanta informação. E são coisas que a gente precisa realmente estar conectado, a gente precisa estar se associando com pessoas que estão nessa pegada, que estão nessa conexão, para a gente realmente lembrar de tudo que a gente faz, né? A questão do meio é fundamental a gente entender que realmente o meio ele é implacável, né? E a gente não pode duvidar disso. Em relação às minhas insatisfações, vamos começar aqui para ser mais direto, na verdade. Eu trabalho, viu, Wellington? Eu não só jogo beach tênis, viu, Wellington? É mesmo? Eu pensei que você jogava beach tênis 6 horas da manhã e já estava na quadra. Não, isso a gente faz nas férias. Entendi. Férias da Herbalife, né? Então, gente, dica, esteja nas próximas férias da Herbalife. Porque faz todo sentido a gente trabalhar o ano todo, né? E a gente usufruir daqueles dias lá naquelas férias, realmente é maravilhoso, né, Wellington? Só não qualifica para as férias, Gilberto, é quem não trabalha. Porque quem não trabalha não merece férias. Mas quem trabalha merece. É incrível. Então, assim, quando eu comecei, eu vim para a Herbalife, não foi por conta de grana. Eu era muito bem sucedido na minha atividade, né? Eu formei na fisioterapia em 98, né? Em 98, formava 30 fisioterapeutas ao ano na minha região. Só tinha uma faculdade, que era a Faculdade Estadual do Pará. Então, o mercado ele era gigante, né? Eu acho que na época, no ano 2000, o salário mínimo era R$300, eu acho. E eu já ganhava 2001 era 250. Pronto, E nessa época, eu já ganhava 10 mil na minha área. Né? Eu ganhava 30 muito. salário mínimo. Praticamente. Só que assim, eu estava vendendo a minha saúde para ganhar dinheiro, né? Eu venho de uma família humilde também, né? Na verdade, a minha família já teve dinheiro, não teve dinheiro, e nessa época foi que eu me formei. Enfim, o fato é que eu comecei a trabalhar para morrer. Então, eu trabalhava de 6 às 11 da noite sem parar. E nisso eu estafei, né? Mas ganhava muito bem. Às vezes, a Silvia me convidava para ir na praia e eu não ia. Olha como é que era a minha cabeça, né? Deve ter um monte de gente assim, gente que é escrava do trabalho. Esse era o Gilberto, né? Lá no ano 2000. E o que aconteceu?
Em 96 eu tomei o produto errado da Herbalife, né? E eu falava muito mal, eu era muito negativo em relação à Herbalife. Então tenham paciência, né, com esse tipo de gente, que às vezes pode dar certo. E o fato que um paciente meu falou assim para mim: doutor, o senhor tem que se cuidar, senão daqui a pouco o senhor está no meu lugar. Ele falou que ele era muito rico, mas dava toda a fortuna que ele tinha para ter saúde e não tinha. E que dinheiro não servia para nada se a gente perdesse o bem maior que era a saúde. Exato. E assim, eu estava numa situação de saúde que eu conversando, eu dormia, eu dirigindo, eu dormia. Toda semana a minha vista embaçava, né? E eu tenho um histórico familiar. Ó, meu pai faleceu muito cedo, né, com 43 anos com infarto, a minha mãe com 49, meus outros dois irmãos também, um com 49 e outro com 54, então eu tinha um histórico familiar assim, muito sério em relação a isso. E eu com 34 anos de idade, né, eu não estava bem. Quando esse paciente falou isso para mim, eu comecei a buscar uma maneira de melhorar a saúde e tinha um outro paciente que tomava os produtos, foi quando eu resolvi comprar, né? Comprei realmente só para ter saúde de um amigo. E ele falou assim para mim: Gilberto, esse negócio dá para ganhar dinheiro, né? E na época eu falei: ó, parte de dinheiro eu não quero, eu só quero ter saúde. E se tu vir falar para mim de negócio, eu nem compro, né? Eu só quero ter saúde, era o que eu buscava. Ele falou assim para mim: Gilberto, esse negócio, mas que tal o produto sair de graça? Aí eu, como é que é isso? Faz o cadastro e toma do jeito que eu vou te ensinar. Quando tu começar a ter resultado, as pessoas vão te perguntar. Então foi assim que a gente começou, né? Primeiro mês, 1.113 de renda extra, caí dentro de um STS, lá realmente eu tive a visão, né? Que eu poderia mudar completamente o meu estilo de vida, né? Porque dinheiro eu já ganhava, né? Trabalhava com o que gostava, mas a minha qualidade de vida era péssima, né? E a partir daí realmente as coisas vieram acontecendo. Gilberto, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já que você já tinha dinheiro antes, né? Teoricamente já ganhava aí 30 salários mínimos. Que conquistas, por exemplo, que a Herbalife trouxe para você que no tradicional, como lá uma pessoa até bem sucedida financeiramente, você não conseguiria? Eu acho que a vida, né? Porque se eu não tivesse mudado o meu estilo de vida, Wellington, realmente eu nem estaria aqui. Eu já estava realmente, eu estava muito mal de saúde. Segundo, eu acho que a família maravilhosa que eu tenho, né? Porque, ó, às vezes a Silvia falava: vamos para a praia. Eu trabalhava de domingo a domingo, né? E eu não ia, porque eu tinha que atender paciente. E quando eu ia brigando. Olha a minha cabeça, eu ficava pensando: o que é que eu vou fazer para a praia me divertir? Eu tenho que ganhar dinheiro. Então, eu era o rico pobre, né? Tinha dinheiro, mas não tinha saúde nem para usufruir do dinheiro, né? Então, para mim, essa questão da qualidade de vida, esse convívio social, né? Tá junto com a família, para mim, é a coisa mais inacreditável que a Herbalife realmente Eu trouxe. vejo vocês em família aí, parabéns pela família linda que vocês têm, vocês sempre estão juntos ali, parabéns. Gilberto, me diga uma coisa, se você pudesse pegar aí nessa trajetória sua de Herbalife, o momento mais difícil que você teve aqui dentro, qual foi e como superou? Wellington, a gente assim, na verdade, o que acontece? A gente teve um crescimento relativamente rápido, né, dentro da empresa. 4 meses a gente virou get, 2 anos viramos milionário. Aí a gente entrou numa zona de conforto. Eu acho que o momento difícil foi zona de conforto, talvez. Né? Uma coisa mais... Porque o sucesso, ele também ele te atrasa. Se a gente não tiver foco pleno no que está acontecendo. Né? Então, eu acho que quando a gente mudou de Belém da capital para o interior, foi um momento de desafio, né? De sair da zona de conforto, voltar a intensificar o que a gente sempre fez, né? Que é tomar produto, estilo de vida, falar com mais pessoas, né? Se preparar melhor para a questão de estar com outras pessoas para estar agregando no nosso negócio. Então, eu acho que o momento assim mais difícil não foi inverno, eu acho que foi verão, né? Foi primavera. Foi talvez o conforto, ele nos manteve na base, né? Nos manteve onde a gente estava. Então a gente precisa ter cuidado com isso também, né? E a maneira de superar é continuar seguindo, continuar focando no que a Herbalife tem para oferecer. A gente sempre foi muito obcecado pelas férias da Herbalife. A gente sempre trabalhou muito forte para as férias e agregar as pessoas do nosso time, né? Então, eu acho que se tem uma dica para a gente superar qualquer coisa, a gente precisa olhar para o prêmio.
Porque ó, a gente está aqui no meio. Ó. Imagina que a minha cabeça é o ser humano. Aí aqui está o problema e aqui está a solução. A gente só tem a opção de olhar para uma coisa. Sim. Se a gente está olhando para o problema, a gente não vê solução. Agora, se a gente olha para a solução, a gente está de costa para o problema. Aí basta você definir um plano de trabalho e cair para dentro, né? Eu acho que é uma das maneiras mais lógicas, né, e mais diretas que a gente tem para sair de qualquer dificuldade, né? Já É saber... fica anotado isso aí, meu irmão. Pare de olhar para o problema, ou dê só uma piscadinha nele lá em 2 minutos e o resto foca na solução. E fica tranquilo aí, na hora que você tiver... A gente não tem problema de falta de dinheiro aqui na Herbalife, sabia? A gente tem problema de falta de cliente. Porque na hora que você tiver cliente, na hora que você tiver distribuidor, na hora que você tiver gente, na hora que você tiver equipe, os seus problemas de dinheiro vão acabar todos. Gilberto, por isso que anota, quinta-feira depois da manhã vai ser live de recrutamento. Eu vou preparar uma live aqui, eu vou pegar tudo dessa minha experiência de 24 anos de recrutamento, vou montar uma live que nem sei ainda. Estou pensando aqui agora para a gente falar de recrutamento muito forte aqui, para a gente mudar esse cenário. Gilberto, eu peguei agora, sempre eu pego na Herbalife os reconhecimentos, as fases de reconhecimento, né? Ontem a Vanessa teve aqui porque ela saiu como top, você também como top. Me diz uma coisa, antes da gente entrar nos detalhes das suas atividades do dia a dia aí, do que vocês estão fazendo para ter alta produção, me dê aí, fala aí para mim aí 2 ou 3 pontos importantes para vocês serem reconhecidos como top. Eu vejo assim, tu falou uma coisa sobre o meio, né, que a gente vive, né? Tem uma frase que eu gosto muito de falar que o mundo ele não é como ele é como nós somos, né? Então, os resultados ele não tem a ver com o que acontece, ele tem a ver com como a gente está preparado para lidar com situações adversas, né? Então, a gente, desde muito cedo, a gente criou uma rotina de desenvolvimento pessoal, né? A gente não consegue fugir muito, né, dos princípios da Herbalife. O John ele falava muito. Não deseje menos problemas, deseje mais capacidade, né? Então, uma dica que eu tenho para que você consiga realmente evoluir, cria uma rotina de desenvolvimento pessoal, né? Então, nós temos a nossa rotina de desenvolvimento pessoal que nos permite nos manter focado, né? Então, por exemplo, são 3 coisas que a gente faz dentro da nossa atividade, que são os compromissos que a gente tem como CEO da nossa organização, né, pessoal. A primeira é realmente ter o compromisso com utilizar o produto. E a segunda é melhorar a mentalidade. Então, a questão da mentalidade, a nossa rotina é, todo dia, tem que ler 10 páginas de um livro de desenvolvimento pessoal, né? Segundo, 1 hora de áudio de desenvolvimento pessoal. Uma vez por semana, a gente tem que estar no grupo de foco. Uma vez por mês tem que estar no STS. A cada 6 meses, final de semana de liderança, e uma vez por ano tem que estar na extravagância. Então, esse é o nosso pilar de desenvolvimento pessoal, né? Então, quanto mais você aprende, mais coisa nova você capta, né? E às vezes a gente, com esse negócio de celular, com o negócio de internet, existem muitas distrações. E existem distrações que a gente não percebe que é distração. Por isso que a gente precisa estar conectado no desenvolvimento pessoal, né? O Wellington ele começou já a live, já aos 5 minutos, falando sobre essa questão, né? Várias dicas aqui, ó. Achei fantástico, né? Mas por quê? Porque o meu cérebro ele está com a antena ligada para esse tipo de informação, né? Então, às vezes, a Herbalife ela lança muitas promoções, muitas formas de te direcionar. Ela te dá placas. Mas se você está distraído, você não observa as placas. Então, uma das placas que hoje, que de repente está fazendo a gente ter sido reconhecido no passado, a gente está muito focado na questão da Premier League Platina. Aí a antena liga. Aí os meninos lá de São Paulo começaram a apostar que qualificaram. Não, vamos intensificar o trabalho. Então, quando a gente está focado no desenvolvimento pessoal, no que realmente faz a gente crescer, você começa a captar informações novas, né? Informações que vão fazer você crescer. Então, o que realmente faz a gente trabalhar o dia a dia
a gente estar conectado muito forte nesse pilar de desenvolvimento pessoal. A gente é incansável nessa questão, né? Agora, se você te distrai, as coisas realmente não acontecem. Verdade. Gilberto, vamos lá. Galera, 7 horas e 23 minutos, 121 pessoas na live. Essa live aqui, ela precisa bater 150 antes das 7h30. Então, todo mundo manda um aviãozinho aí para 15 pessoas aí, para a gente bombar essa live, porque a gente vai falar de coisa demais aqui hoje. Gilberto e Silvia são dos maiores produtores da Herbalife do Brasil. Eu não sei se na Herbalife toda tem 100, 150 pessoas iguais a eles, tá? A Herbalife ia fazer um ranking, sabia? Dos 100 mais pontuadores, mais produtivos. E eu acho que eles estão dentro desse time aí. Então já mete o dedo no aviãozinho e coloca a gente aqui para dentro que vai valer a pena hoje. Gilberto, no sábado, cara, quando eu tava montando as perguntas da live, eu vou dar uma stalkeada na vida do cara ali para ver o que eu pergunto para ele, tá? E eu vi uma postagem sua lá de você dando um treinamento com o Flip Sharp, falando de estratégia e planejamento. Que dicas que você pode dar para essa galera aqui, em 3, 4 minutinhos aí, sobre estratégia e planejamento para ser 2025 um dos melhores anos da nossa vida? Aquele treinamento, eu estou em Marabá agora, né? Mas aquele treinamento foi em Belém, né? E era um treinamento de início rápido, né? Tinha alguns consultores novos lá que estavam com a gente estava passando justamente o princípio, né? Então, um princípio dentro desse negócio, precisa entender que nós temos duas formas de ganhar dinheiro, né? Primeira forma de ganhar dinheiro é com o cliente, né? É varejo. E a segunda forma que dá liberdade, que é o que as pessoas verdadeiramente ricas, hoje elas não querem dinheiro, elas querem liberdade. Então, a gente estava falando longo prazo, como é que você consegue criar renda residual, né? A gente precisa criar patrimônio, precisa ter dinheiro para que esse dinheiro trabalhe para a gente. Então, a gente estava falando sobre isso, né? Então, a questão da renda residual e do dinheiro longo prazo, ele tem a ver com construção de equipe, né? Construção de royalties. E isso tem a ver com a quantidade de supervisor que está na tua organização. Só que para a gente construir organização, primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma empresa saudável. Então, nós, como distribuidor independente, antes de pensar em duplicar, a gente precisa pensar em não morrer. A gente precisa aprender a sobreviver, né? Porque se você não tem um modelo saudável para duplicar, primeiro, tu não te torna uma pessoa atrativa. Segundo, a pessoa ela vai olhar no teu olho e vai estar vendo que tu não tá falando, que tu tá faltando às vezes com a verdade, com a confiança, né? Então, a parte estratégica de expansão, que é o que a gente falou mais para frente, ela veio primeiro os compromissos, né? Então, todo mundo quando cadastra ali, primeiro foco, tem que virar supervisor. A partir de supervisor é que as coisas realmente acontecem, né? Você vai ter todas as formas de ganho, você vai ter acesso ao treinamento e você vai ter acesso a começar a trabalhar para as férias da Herbalife, para as viagens de incentivo, né? Então, o primeiro foco para todo mundo que está aqui, que ainda não é virar um empresário dentro da Herbalife, né? É qualificar supervisor. Então, a parte estratégica lá era como qualificar supervisor, né? Conversa com a pessoa que te trouxe. É a partir daí. Essa é a primeira coisa. E quanto mais rápido, a gente está falando em construção de organização, e quanto mais rápido a pessoa vira supervisor, melhor fica o depoimento para ele ser um excelente recrutador. Sim. Porque as pessoas que a gente traz no futuro, ela depende da nossa história inicial, né? Então, se a gente tem poder de decisão e vira supervisor rápido, e se não tiver dinheiro, é melhor ainda, né? Porque tem muitas pessoas honestas, trabalhadoras, mas que de repente não tem 13 mil reais para entrar num negócio novo. Só que aqui não se trata de dinheiro, se trata de atitude. Então, se de repente você não tem dinheiro, mas tem atitude para correr atrás e pagar a tua supervisão, esse é um excelente início. Então, toda a estratégia, ela começa com a tua atitude inicial dentro desse negócio, né? Então, a gente estava conversando sobre isso. Enfim, falamos. E a partir do momento que você vira supervisor, você precisa assumir 3 compromissos
que vai fazer você entrar no trilho do crescimento, né? Então, ponto número 1, resultado com produto. Aí a gente monta um plano de 90 dias, né? Eu, Gilberto Bento Ribeiro, me comprometo, né? Daqui no dia, que dia hoje é 7, né? 6. No dia 7 de tal dia, faz uma Julho. carta. A pessoa escreve, né? 5, né? Hoje é dia 6, então 6 de agosto. 6 de agosto. Né? Então, eu, Gilberto Bento Ribeiro, me comprometo no dia 6 de agosto, está pesando X, percentual X, massa muscular, gordura, visceral. Para isso, vou tomar 2 shakes ao dia, substituindo, comer saudavelmente, fazer atividade física de musculação 3 vezes na semana e cardio também. Pronto. Já estabelecemos o plano da pessoa, né? Lembra que a gente está falando de expansão. Só que para a gente falar de expansão, a gente precisa estar com a casa organizada. Então, a gente primeiro organiza a nossa casa, né? Ok. Passo número 2, vamos organizar a parte de mentalidade. Porque o que a gente precisa entender, não é com a mente que você chegou que você vai conseguir crescer. Né? Então, você vai ter que entender que vai ter que passar por desafios. Os desafios, quando a gente está com a mentalidade ajustada, eles são positivos. Como positivo? Porque o desafio, ele é a oportunidade para a gente dar o melhor da gente, se melhorar, adquirir habilidade e seguir. A pessoa que não tem a mentalidade ajustada, ele pensa que é castigo, né? Então, o ponto número 2 que a gente já ajusta no plano estratégico é: vamos montar a tua rotina de desenvolvimento pessoal, teu compromisso, que é justamente aquilo que eu falei. Aí depende do hábito da pessoa, né? O importante é a pessoa começar a criar o hábito. 5 ou 10 páginas de um livro de desenvolvimento pessoal por dia. Aí nós, como mentores, a gente já determina qual é o livro que a pessoa tem que ler, né? De acordo com o que ele está entrando. Aí tem os de multinível e tem os de desenvolvimento pessoal. Áudio, geralmente a gente passa aquela coleção do Eduardo Salazar lá, né? E a mente de um triunfador. É fantástico esse aí, Wellington. Ali esse. Cara, é áudio? Não, esse é áudio. Wellington, esse aí fez... Manda o link para mim que eu já vou colocar no canal do Telegram. Eu vou mandar, cara. É muita pancadaria esse aí, cara. Esse aí fez eu ir para Bahamas. Esse aí, áudio, é assim, ó. Eu não consigo estar perto de ninguém se eu não contacto. Se tu começa a ouvir muito esse áudio, tu vai parar... Sabe quando a gente para do lado de alguém e a gente pensa assim, não, vou falar. Não, não vou falar. O áudio faz tu falar. É impossível tu não falar com o cara. Então, é doido isso. Manda para mim que eu já vou colocar lá no canal do Telegram e nós vamos assistir de hoje para amanhã esse negócio. É louco, é de um psicólogo mexicano, cara. A mente de um triunfador. Eu gosto demais desse áudio. Mas, enfim, aí a gente já estabelece, né, essa questão da leitura, do áudio, do compromisso do grupo de foco, né? Do compromisso do STS, do compromisso do fim de semana de liderança e do compromisso da extravagância. Ok, então, a parte de desenvolvimento pessoal, a pessoa ela já sai já com um cronograma, né, do que vai estar acontecendo. E o terceiro é a ação, né, que é criar a máquina de ganhar dinheiro. Aí, o que é criar essa máquina de ganhar dinheiro? Vamos lá. Baseado nas tuas necessidades, quanto de renda extra você precisa. Aí 1.000, 2.000, 3.000, de acordo com o que o cara fala, é a intensidade e o modelo de trabalho que a gente vai falar, que a gente vai fazer. Aí indifere muito da ferramenta, né? Aí a gente fala muito sobre a lei de Pareto. Por exemplo, o nosso trabalho inicial é fazer a pessoa ganhar dinheiro. Então, mínimo 10 clientes no primeiro mês. Sim. Aí, como é que eu faço para ter 10 clientes no primeiro mês? Aí a gente vai para a lei das médias. Isso é trabalhar sem estresse emocional. O estresse emocional, ele acontece quando a gente não sabe qual é o número que a gente precisa fazer para criar o resultado. Aí a gente fica buscando pessoas com a estrela na testa. A gente começa a querer ter sorte, né? Não, eu vou falar com aquele ali vai comprar. Não, a gente não pode trabalhar assim. A gente precisa trabalhar com número.
E a lei de Pareto é a lei do 20-80, né? Na hora de determinar essa questão aí para a gente fazer o plano de trabalho do cara. Então, se o cara quer ter 10 clientes, para ter 10 clientes, ele precisa ter quantas apresentações? 10 é 20% de quanto? De 50. Né? Então, se o cara faz, eu te garanto, se a gente faz 50 apresentações, é impossível não sair 10. Aí, quanto tempo tu quer ter esses 10? Ah, eu quero no primeiro mês. Aí, 50, para eu conseguir fazer 50 apresentações, eu tenho que gerar quantos contatos? Aí, As 50 é 20. 50 apresentações, elas precisam ser individuais ou eu posso fazer uma casa coletiva para 5 pessoas? Pode ser festa shake, pode ser qualquer coisa. O importante é que ele precisa entender que tem que ter 50 pessoas na nossa frente no próximo mês. Né? E para ele gerar 50 apresentações, no mínimo 125 contatos. Tá. 50 apresentações, 10 vendas. Apresentações, 250 contatos, na verdade, 10 que é o 20%. vendas. Então, 250 contatos, 20% é das 50. Aí, para pegar 250, divide por 25 dias no mês, dá 10 por dia. Esse é o trabalho. Aí, para gerar contato, são 4 etapas. Qual é a primeira etapa do contato? Divulgação. Aí nós vamos divulgar alguma coisa. Ou espaço, ou desafio, ou estilo de vida. Passo número 2, contactar. Porque às vezes, Wellington, a pessoa ela pensa que a apresentação, basta o cara jogar na internet o catálogo do produto e o cara já vai pedir. Não. Os passos da venda são 4. Ó. O passo número 1 que a gente determina com o cara, divulgar. Vamos criar algum material de divulgação. Passo número 2, contactar e convidar. 3, fechamento. E 4, acompanhamento. É esse o trabalho que a gente faz inicialmente com o novo, para poder depois pensar em expansão. Porque senão a pessoa ela já entra com expansão, mas o que é que eu tenho que fazer? Não sabe o que fazer. Show. Preciso organizar a casa na questão do ganho financeiro para poder duplicar. Né? A gente faz isso ao mesmo tempo, mas 80% do foco inicial é fazer a pessoa ter credibilidade, né? Ela ter segurança que o negócio dá dinheiro. E o negócio não dá dinheiro da noite para o dia, depende de um trabalho executado. Porque tu pega essas empresas de telemarketing, para sair venda, é os primeiros que eles vendem? Não é. Só que aqui na Herbalife a gente acha que é. Não, gente, o nosso negócio é como outro qualquer. Precisa de divulgação, prospecção, não é? Precisa. Só que aí muitas das vezes os resultados não vêm. Não é porque o nosso negócio não é melhor. O nosso negócio é o melhor negócio que existe no planeta. Só que a gente não executa ou coloca energia suficiente para gerar resultado. Aí a gente estagna, né? Então, a questão da expansão, realmente, ela precisa primeiro ser trabalhado a casa. Como é que está a minha casa? Como é que está a minha venda? Como é que estão meus clientes? Né? Então, a gente trabalha muito dessa forma, através desses 3 pontos. Show. Galerinha, para quem está perguntando aí sobre quais são os passos da geração de contato, é primeiro divulgar, depois contatar e fazer o convite, fazer uma apresentação, é lógico, fazer o fechamento da venda e depois acompanhar o cliente. Beleza? Gilberto, eu quero falar de um punhado de coisa, cara, mas eu quero falar de EBS, eu quero falar de venda de produto fechado. Se der tempo, a gente vai falar disso no final. Deixa eu entrar num tema que eu quero ouvir mais. Vamos falar de expansão de negócio, tá? Como é que vocês estão fazendo, né, esse trabalho aí com as bebidas funcionais junto dos órgãos de atividade física? Primeiro, eu quero saber de como vocês estão fazendo o trabalho de vendas, né? E depois eu quero saber como vocês estão fazendo o trabalho de recrutamento aí. Então, primeira coisa, como é que vocês hoje estão fazendo um trabalho nas atividades físicas, arenas, isso, aquilo, academia, não sei mais o que vocês fazem, o trabalho de venda das bebidas funcionais? Ó, a nossa base de negócio continua o espaço de vida saudável, né? A gente tem um espaço, né? A gente faz roadshow na rua, enfim. Acho que a gente vai falar alguma coisa de espaço. Se der tempo. É isso. Só que aí o que acontece? A gente precisa encontrar novas comunidades, né? Hoje eu noto muito, Wellington, a questão da sucessão, né?
A gente é líder, né? A gente está no negócio da Herbalife aí já tem 15, 17 anos, né? E a gente vê muito a necessidade dessa renovação, né? Hoje, essa geração que está vindo, né? Que são os nossos filhos, eu tenho dois filhos, um de 18, né? Um menino de 18 e a menina de 21. Hoje, o excesso de informação e de possibilidades, às vezes eles vivem no convívio, mas não estão dentro do nosso negócio, Sim. né? A gente teve a grata satisfação agora deles estarem dentro com a gente, realmente estão na produção, estão trabalhando, estão trazendo uma galera nova. E a gente sabe que esse negócio da Herbalife, ele precisa de sangue novo, né? E quando foi 2 anos atrás, começou esse movimento aí do beach tennis, né? Eu sempre fui esportista, sempre fui atleta, né? E começamos a jogar, começamos a gostar. É um movimento muito bacana, reúne pessoas muito legais, só que é muito nichado, né? É muito fechado esse nicho aí, esse público, né? Eu estou falando porque eu estou trabalhando dentro dessa atividade, tá, Sim, Wesley? sim, sim. Tem várias outras. Tem o pessoal que trabalha com CrossFit, trabalha com... Eu tô realmente voltado dentro desse segmento, né? Só que é um público bacana, né? Só que é uma comunidade. Toda comunidade, eu acho que independente do esporte, você precisa fazer parte, porque senão eles te excluem. Então é difícil a gente pegar hoje, imagina só, eu sou distribuidor da Herbalife, comprei um roadshow, agora eu vou entrar lá no CrossFit, nos campeonatos e vou vender. Pode dar certo? Eu acredito que tudo dá certo na Herbalife. Sim. Mas percentualmente, se você entra no CrossFit como participante, como atleta, está dentro da comunidade, sabe falar a linguagem deles, está nos campeonatos e quando tem os grandes torneios tu vai, a assertividade é maior. Porque Verdade. as pessoas gostam de fazer negócio com quem é amigo, né? Então, a gente, distribuidor da Herbalife, para a gente trabalhar em qualquer nicho, a gente precisa fazer parte da comunidade. Então, a gente faz um trabalho prévio, né? Para poder participar. Como a gente já está 2 anos, 2 anos, a gente já está começando a ter um certo resultado, né? Hoje nós temos 17 arenas cadastradas. Começando a fazer um trabalho, só que esse trabalho ele não começou agora, ele começou já há um tempo atrás, né? Onde todo mundo joga, todo mundo treina, todo mundo se conecta nas pessoas. E aí, dias de torneios, a gente vai para dentro dos torneios. Os torneios de beach tennis, eles demoram aí o dia inteiro. E outra coisa, o pessoal come muito mal, bebe muita cerveja, muito hambúrguer, churrasco, é um negócio... Sabe futebol? Que o pessoal gosta de encher a cara, é o pessoal do beach tennis. Só que ele é um esporte de alta performance, jogado no quente e no calor, onde a pessoa desidrata. Então, até antes do Hype Drink, a gente já tinha uma bebida funcional que a gente estava começando a fazer esse trabalho. E a gente permaneceu, né? Mas é o Hype Show. Drink, né? Nos dias de torneios, aí a gente já conhece os donos de arena e as pessoas elas são conectadas uma na outra, né? E a gente sabe já a agenda da maioria dos principais campeonatos. E a gente liga para os donos da arenas ou dos caras que estão promovendo. Eles cobram, às vezes, uma taxa ou, às vezes, não cobram nada. Monta-se o estande. Como nós somos 4, 2 está jogando o torneio e 2 está no estande. Fazendo amizade e fazendo todo aquele processo, né? É um público que tem um poder aquisitivo maior, né? É um público mais novo, né? E é um nicho muito bacana. Só que precisa ter cuidado com esses detalhes para realmente funcionar. Tem pessoas que falam assim, Gilberto, donos já tem alguns consultores que trabalham até com hype. Eu não sei se eu poderia falar como dica, mas... Pode. Que pode. Essa live pode tudo. Às vezes a gente acha assim, ó, às vezes a gente pega e fala, ó, coloca na geladeira o produto que é legal, que já vai comprar. Às vezes a gente pode passar dessa forma, ou para o dono de arena, ou para o dono de academia. Vou falar, tá? Não vende. O que faz vender é o cara com um copão cheio de gelo, andando
no meio dos outros. É o desejo que a pessoa vê quando o cara realmente está com copão. Aí vende muito. Então, Só para tirar uma dúvida aqui, então, na sua opinião, para se vender hype drink numa atividade física, não importa qual seja, 90% do que vai vender vende copão e não preparado? copão. É o copão. Copão o que é mais caro, na verdade, né? Aí lá a gente tem os Gatorade da vida, que é R$ 10. Aí a gente precisa ter paciência para ir mudando uma mentalidade. Né? É igual o nosso trabalho de shake. Né? Mudar uma mentalidade. Para a gente mudar a mentalidade, a gente precisa ser exemplo. Sim. Né? Então, a gente não foge dos princípios. Né? Às vezes a gente está buscando, sei lá, alternativas ou outras ferramentas, mas os princípios eles não mudam. Né? Que é o resultado com o produto. No caso lá, o resultado não é só peso, é a questão da energia. Né? O produto é fantástico. Então, a gente está fazendo esse trabalho. Todo final de semana, a gente está num torneio. Todo final de semana. Todo. Não tem nenhum que não Tá. esteja envolvendo novas conexões. Né? Tá. A dificuldade desse público aí, ué, tu sabe qual é? É que os torneios são finais de semana. E o nosso sistema, porque a gente não pode desmembrar jamais a nossa conexão com o sistema. Sem sistema, a gente vira vendedor. Sem sistema, a gente vira venda direta. Então, a gente precisa entender que existe uma conexão para quem quer construir fortuna e liberdade, tem a ver com organização. Então, a gente precisa ter atividades diárias, mas o objetivo da atividade diária é conectar as duas pessoas novas a um sistema. Aí, nesse tipo de competição, a maioria é fim de semana. Eu tô organizando um sistema para... Tem um cliente me ligando o tempo todo querendo comprar produto no meio da live. O cara não sabe que na hora de vender produto, pô, na hora da live. Aqui. Ô, Gilberto, desculpa, pode continuar aí, meu irmão. É porque tem alguém me ligando aqui o tempo Então, todo. assim, Tá. então, hoje, a necessidade já de criar um sistema semanal, algum evento, né, de treinamento semanal para esse nicho. Porque fim de semana eles estão nessa comunidade. Né? Tá. Gilberto, beleza. Então, o que a gente precisa entender aqui, galera? Eu já anotei aqui, e porque às vezes a gente quer vender em todos os segmentos. Quer vender em crossfit, quer vender em beach tênis, quer vender em futevôlei, quer vender em academia, quer vender em tudo, e não é por aí, né? Você precisa fazer parte da comunidade. Então, fica aí uma dica. Número 2, mas como que eu vou vender nessas todas? Arranja alguém que é do beach tênis para fazer no beach tênis. Arranja um distribuidor que é lá do crossfit. Arranja um distribuidor. É um bom treinamento para quinta-feira para o recrutamento. Arranja alguém que é do futevôlei. Arranja alguém que é da corrida. Arranja alguém que é da bike. Beleza? Então, só para a gente entender esse conceito aqui. E, cara, para mim, essa live de hoje vale 1 milhão, galera. Eu não sei o valor que vocês dão para essas lives aqui. Ó, é sério, eu tenho 24 anos nesse negócio. Cada dia que tem uma live aqui, essa é coisa nova? Não! É dentro do mesmo. O espaço é a base do negócio do Gilberto. Dentro do espaço, cara, ele incorporou isso aqui. É um setor dentro do espaço, é uma fonte de geração de rendimentos que tem dentro do espaço, que é essa de vender bebidas funcionais nas atividades físicas. Né? O delivery é outra fonte de renda dentro do espaço. A venda de produtos fechados é outra. É importante entender isso. Muita gente fala assim, mas todo dia é uma coisa nova. Não é nada novo. É dentro do mesmo negócio, apenas ter novas fontes de renda. Beleza? Tô animado demais. Gilberto, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu vou só mandar enquanto você vai respondendo aí, eu vou mandar um WhatsApp pro cara aqui falando que eu tô na reunião. Mas me diz uma coisa aqui. Vamos falar de expansão de negócio agora, já que você falou de venda, a gente entendeu de venda. Vamos falar de expansão de negócio agora. Eu vi lá no seu Instagram também, fixado, uma postagem onde você fala assim, busco parcerias, Parena, né? Quem é que você busca? Que tipo de pessoa? Que proposta que você faz? Fala pra gente isso aí. Assim, ó, a gente tem ferramenta de ataque, né? O que eu acho assim, as ferramentas de ataque é quando eu falo individualmente. Eu acredito nisso, tá, Wellington? Eu faço os meus números individualmente. A questão dos folhetos e busco parceiros, sabe pescaria? Sim. É uma vara que está lá, né?
E quando eu coloco aquele encarte lá, eu nem faço patrocinado nada. É uma maneira, né, de chamar atenção. Porque como eu estou no beach tênis com stand, muitos atletas e muitos donos de arena já me enxergam lá. E me seguem. Só que às vezes o cara ele tá lá e ele não vai lá perguntar: ei, como é que é isso? Ele acha que eu estou lá, que eu sou um pedaço da Herbalife só. Né? Então, quando eu pego e coloco, é mais para ele entender que tem negócio. Sim. Tá? Não é, Tá não bom, é... vamos imaginar que eu sou dono de uma arena de beach tênis e vi a postagem, ou quem sabe recebi uma postagem no direct. Uhum. Como é que você me explica e você me propõe qual a parceria? Como você oferece o negócio? Existe a tabela, né? Uma tabela. Por exemplo, eu Não, fiz faz uma de conta que eu sou um cara aí que viu uma postagem lá e manda uma mensagem para você, ó, no direct lá, ou no seu WhatsApp, ó, vem cá, eu vi uma postagem lá, como que funciona? Trata comigo como se eu fosse essa pessoa. Vamos lá, então eu vou te recrutar agora. Isso. Acabou de perguntar isso para mim. Oi, tudo jóia? É meu sonho ter um patrocinador autoprodutivo assim. Você é de qual cidade, meu amigo? Mora em Salvador. Salvador. E me fala aí, a tua arena tem quantas quadras? Eu vou selecionar o cara, não é assim que eu vou explicar logo, não. 6 quadras. 3 quadras? 6. 3 quadras? É. Oh, bacana. E tem quantas arenas? Aí tem quantas arenas aí na tua cidade? Ah, na minha Serena, que Salvador tem 3 milhões de habitantes. Eu não tenho nem ideia, cara, que eu nunca fiz esse levantamento, mas eu deve Não, ter mais. tu é o cara das 6 quadras aí. Tu acha, dá um número aí. Ah, sei lá, 50. Cara, é o seguinte, ó. O beach tênis, ele é uma bebida. O beach tênis, ele é um esporte. Como você sabe, a gente joga no sol. Eu já explicando pro cara, né? Depois vender o negócio. Então, o beach tênis, ele é um esporte que a gente joga no sol. E por jogar no sol, a gente perde muito suor e desidrata. Com isso, perde a performance, dá cãibra, né? E tu já viu falar na Herbalife? Já vi falar de Herbalife. A Herbalife, ela é a única empresa de nutrição que representa o produto do Cristiano Ronaldo, CR7. Sim. Né? Há 9 anos atrás, a empresa desenvolveu um produto que ele toma em campo. E a gente trouxe ele agora para o mundo do beach tênis. Então, nós temos o CR7, né, que ele é um repositor que vai evitar que o teu atleta, o teu jogador, durante o torneio tenha cãibra ou perca performance. E a gente juntou com outro produto americano chamado Liftoff, que chegou o ano passado, que vai melhorar o foco e concentração. Então é como se a gente tivesse o Red Bull e o Gatorade, linguagem do cara, junto, colocamos dentro de um copo. E esse copo a gente vende a R$ 25, que dá um lucro de 100% praticamente. Então, a ideia é eu te credenciar na fábrica, né? Eu vou estar aí no teu torneio. Quando é que vai ter o teu próximo torneio? Vai ser agora, dia 25 de maio. Eu vou levar o estante para ir, né? E eu vou estar fazendo a divulgação aí para ti inicial. Você pode comprar inicialmente 60 bebidas dessa aqui, que é 100 pontos. Na minha tabelinha tem lá. Tu vai investir 790 e vai fazer 1.500. Esse é o primeiro investimento que você faz para ver se realmente é bom. Se tu já quiser comprar 300 bebidas dessa, a lucratividade é maior. Tu investe 3.600 e o teu lucro vai ser 7.500. Só que melhor do que eu estar falando, né? Não adianta eu ter um negócio se tu não sabe se o produto funciona. Eu vou passar, se o cara for da minha cidade, eu vou passar para a gente fazer uma degustação. Então, eu estou vendendo primeiro a exclusividade do produto. Eu tenho algo poderoso na mão, que é a suplementação do Cristiano Ronaldo, né? Que não tem em lugar nenhum. Agora, o que é melhor, Wellington? Só uma coisa aqui. Quando é na sua cidade, você vai lá para o cara degustar. Isso, eu já vou lá. Eu vou lá apresentar o produto para o cara. Eu tenho que mostrar para o cara que realmente eu tenho um produto exclusivo que ninguém tem. E que funciona. E esses caras que são dono de arena, tudo joga. Quando é teu próximo play? Vou te dar Agora, 6 horas da manhã todo dia eu treino. Vou te dar um para tu tomar.
e depois tu vai me dizer o que que aconteceu. Aí, meu amigo, CR7 com Liftoff né? É fazer o cara tomar mesmo. Aí o cara toma, aí beleza. Aí vamos supor que agora eu vou falar de negócio com o cara, né? Já vendi a questão do produto, que é bom, que funciona. Tô lá com o stand, eu já sei como é que eu operacionalizo o negócio, né? Ele vai ver rodando. É muito simples. Depois eu mando a foto para ti. Eu quero. Aí, ó, Wellington, a grande vantagem desse negócio aqui, cara, é que não é tu só ganhar o varejo. No varejo, dá para tu tirar aí, sei lá, 1.000, 1.500 por torneio. Depende do tamanho do torneio. A vantagem é que a gente pode credenciar outros parceiros. Porque a Herbalife ela é uma fábrica. Ela não tem loja. A gente pode credenciar outros parceiros. Me diz o nome de uma outra arena aí que você conhece. Ah, Mali. Pronto. Pronto. O cara da Mali lá. Vamos supor que tu conhece ele, tu vai me apresentar. Eu vou lá contigo. Né? A gente vai começar um movimento aqui na tua arena. Tal. E a hora que tu me indica esse Mali, tudo que ele comprar da Herbalife para repor nos torneios dele, a fábrica manda um percentual para ti. É mesmo? É. Mas eu posso, Agora eu quero... eu posso chamar só o Flávio da Mali só? Pode. E quem tu conhece. Ah, mas eu conheço Só que, mais uns 10 ainda. pronto. E o que é bom? Não é só aqui na tua cidade. É Brasil todo e mais 96 países. E a gente não precisa se preocupar com a logística. A fábrica manda para a arena. É mesmo? E ganha um percentual. Ó, eu ganhei isso aqui já de percentual mês passado. Meu Deus do céu. E o que é que precisa fazer para começar? Para começar, a gente faz o cadastro e tu escolhe quantas bebidas tu quer comprar. Tu quer comprar 60, que é 100 pontos. Tu quer comprar 300, que é 500 pontos. Ou tu quer comprar as 600, que é 1.000 pontos. Mas esse negócio não perde não na validade? Tem 3 anos. E tu tem 1 ano para devolver se tu te arrepender. É mesmo? Só que qual é o foco inicial? Tu tomar para tu realmente ver que o negócio é top. Então, a questão da herbalização do dono é fundamental. Não adianta a gente pegar e cadastrar o cara se o cara não toma ou se o cara, de repente, não faz parte da comunidade. É mais difícil. Né? E o que é melhor? Fiz um estudo mês passado e no Brasil tem 30 mil arenas. E crescendo. Rapaz, aqui em Salvador eu falei que só tem 50, então tem 29.950 espalhados aí. Vídeo de uma arena de Belo Horizonte que é um espaço de vida saudável. Top o negócio. Eu mostro esse. Mas Belo Horizonte não tem ninguém fazendo negócio, não. Belo Horizonte o movimento lá tá ruim, fraco. Ninguém trabalha em Belo Horizonte. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Vem cá. Aí vamos imaginar que você fechou com um cara lá. 60, não importa lá quantas unidades são. Como é que você treina essa pessoa? Você vai para lá, ele vai para o seu espaço? Como é na prática? Não, eu vou. Porque o dono, geralmente ele não vai ficar. Aí a gente vai treinar alguém. Ver quem é o cara, quem é o professor, quem é a referência de lá. Tem que ter alguém sendo o cara da bebida. Alguém que joga, alguém que tem credibilidade. Tem que ter essa pessoa. Só colocar stand não vira, não. Galera, a Magno Vieira falou que ninguém trabalha em Belo Horizonte, Magno só tá rindo. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Galerinha, a gente tá focado falando muito em beach tênis, que o Gilberto é o rei do beach tênis. Na verdade é a Silvia. Gilberto brinca. Gilberto, bicho, eu vou falar de Gilberto aqui, já que tem que falar, vou falar de alguém. Gilberto, ele montou uma dupla pra ele, cara, com a menina. Que menina é aquela, Gilberto? Top aquela menina, joga demais, rapaz. Que menina é aquela? Joga. Ela é equipe mundial. Rapaz, mas joga demais. Gilberto, então, a gente tá falando de beach tênis, mas você pode fazer isso com futebol, galera. Você pode fazer isso com crossfit, você pode fazer isso com pedal, com bike, você pode fazer isso com corrida. Então tem muita coisa para você fazer e segmentar o seu negócio. Gilberto? E para a rua de novo. Igual, ó, lembra quando começou os espaços, que só tinha espaço de vida saudável em cima? A gente estava na calçada falando com gente. É por isso que era uma explosão. Gilberto, é que o pessoal azul. Ó, não vai dar tempo para a gente falar de espaço.
não vai dar tempo da gente falar também de... Não tem que marcar outra live aí. Exato. De venda de produtos fechados, que eu sei que vocês estão... Aqui, ó. Olha os dois aqui indo pro... Esse é o João Vitor. E aí, João Vitor, beleza? Ei, como é que tá? Bom dia. Bom dia, meu irmão. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Pai, vem. Rapaz, seu pai não é fraco não, viu? Tá doido. Ó, só tem gente bonita aí. Todo mundo... Esses meninos aí são bonitos igual a Silvia, inteligente igual a Gilberto. Eu limpei a raça, por isso que eu encontrei a Silvia. Ah, muito bem. Parabéns aí. Valeu. Só bater uma foto, velho. Tô aqui, ó. Vamos lá. Aí, Valeu, gente. Tchau, tchau. Gilberto, vamos lá. Para a gente finalizar aqui agora, tem algo que eu não perguntei dentro desse projeto de expansão das bebidas que você quer dar de dica? Senão, eu já vou para a pergunta final. Fala de novo aí que eu tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que vale a pena você trazer de conteúdo referente a esse projeto das bebidas aí, das parcerias? Não, basicamente é isso que eu faço, realmente. Eu tô dentro da comunidade, né? Faço a amizade com a pessoa e monto a agenda dos torneios onde eu vou estar. Show. Esse torneio agora, ó, esse final de semana agora, vai ser a primeira vez que a gente já vai separar. O João Vitor, ele joga também. Ele já vai para um outro torneio agora e eu vou para outro. Show. Ele vai com a Júlia e eu vou com a Silvia. Muito bem. Gilberto, para finalizar, cara, como é que você vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife? Cara, eu tô assim, fora de controle, na verdade, né? Porque aparentemente parece que a Herbalife mas é o contrário que está acontecendo. A retração ela está acontecendo para acontecer a expansão. Uma vez eu estava em São Paulo, Wellington, e era na época que Uber estava brigando com táxi. Lembro. Né? Cara, aí eu entrei dentro de um taxista lá, aí olha o que o cara falou para mim. Ele falou assim, eu falei, cara, e aí a briga tá muito grande com Uber? Ele, bicho, para mim os Uber foi um presente de Deus. Porque olha a cabeça do taxista, cara. Aí eu disse, como assim? Porque todo taxista odeia os caras de aplicativo. Ele disse, não, mas com o Uber trouxe de volta o hábito do passageiro pegar carro particular. Olha isso. Verdade. Não é verdade? Verdade. Aí vamos pensar agora. Wellington, ano 2000, eu entrei em 2008. Pozenpilzer lançou aquele livro no ano 2000, próximo trilhão, né? Sim, eu assisti ele no treinamento de 2003. 2003. Quem falava de desafio, quem falava de protocolo, quem falava de estilo de vida saudável nessa época? Ninguém. Só nós aqui começamos. Só nós da Herbalife. Só. Então, a gente precisa entender isso. Todo mundo que está aqui nessa live. Hoje, médico, nutrólogo, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, coach, qualquer pessoa, todo mundo tem o seu protocolo e está puxando o seu peixe, a sua sardinha para o seu prato. É ou não é? Verdade. Quem começou isso aí? Nós. E nós continuaremos. Porque a gente não é moda. Verdade. Só que esse pessoal aí, ele ampliou o leque de oportunidades para a gente. Verdade. E ampliou, porque antigamente era só a gente. Hoje é senso comum a pessoa entender que ela precisa suplementar, que ela precisa ter um estilo de vida saudável, que ela precisa isso. Todos os profissionais estão com a mesma linguagem. Só que cabe a nós, como exemplo, e está inserido nas comunidades, e eu não estou falando só a parte física, eu estou falando a parte de mentalidade, né? Onde a gente está, nós temos que ser o diferencial. Né? É a pessoa olhar, porra, aquela galera da Herbalife é bacana. O mercado, ele ampliou. Só que agora ele distribuiu. Né? As pessoas hoje, elas não querem ser emagrecidas. Elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Verdade. Tanto é avalanche de canetinha. Só que... E saiu uma reportagem ontem na Folha de São Paulo, aí meu filho falando, eu nem lembro, mas que está causando sérios problemas de saúde. Mas muito. Só que, ó, por exemplo, a própria empresa Herbalife, ela veio através de uma tragédia. Sim. E isso não mudou. As pessoas, através dos meios de comunicação, elas apenas perderam o medo. Mas os problemas são os mesmos. Então, a população, de um modo geral, hoje está deslumbrada com esse tipo de procedimento, que tem muito procedimento sério também. Mas a questão, a gente trabalha com estilo de vida.
não é? Nunca vai mudar. O cara tem que comer, o cara tem que suplementar, o cara tem que fazer atividade física, o cara tem que ter uma boa mentalidade, o cara tem que estar associado com boas pessoas. Isso é Herbalife. Entendi. Só que as pessoas hoje, o mercado cresceu, mas está pulverizado. Como é que eu vejo os próximos 10 anos? A gente abraçando esse mercado gigante que está sendo criado. Né? Estamos apenas começando. A gente, como fala um amigo meu, não é nem a sombra do que está por vir. Só que a gente precisa entender uma coisa, a gente precisa estar preparado. Né? A gente precisa realmente estar entendendo quem que é essa empresa Herbalife, porque às vezes a gente esquece que nós somos sócios e parceiros da maior multinacional com ciência e tecnologia de alimentação. Verdade. Saudável. A gente precisa voltar a olhar, a gente precisa aumentar nossa autoestima, a gente precisa entender que nós temos o melhor modelo de negócio na venda direta multinível, porque senão a gente se perde nos cantos da sereia. E eu vejo muitas pessoas hoje em dia, de repente, se perdendo por isso. Verdade, né? verdade. Então, os 10 anos realmente vão ser inacreditáveis, né? Nós vamos ter os 100K, 200K, 300K, nós vamos, ó, aqui, ó. É isso aí, Gilberto. Giba, obrigado, meu irmão. Deus lhe abençoe. Abração aí na Silvia. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Vocês inspiram o Brasil inteiro. Vocês literalmente puxam a corda. Obrigado pelo exemplo. Que Deus lhe abençoe. Encontramos no Chile. Tamo junto. Pra cima. Abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.